iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da Ordem Rosa Cruz à Morte, Grande Elógio da Jurisdição de Língua Portuguesa. Hoje, programa inédito, dia 27 de fevereiro, trazendo um tema bastante interessante, bastante profundo, que é a questão da semeadura, né? A importância de semearmos. Mas semearmos o quê? Ideias, reflexões, vibrações. É com o clipe costumeiro que nós vamos abrir o programa para que possamos, a partir daí, desenvolver as nossas reflexões, sempre na boa companhia do nosso querido Frater Elias. Vamos então. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Os amigos, os valores, as virtudes, os pensamentos, as palavras, as ações, enfim, tudo participa e constrói a sua vida. Lembre-se, a esperança persiste. Há muito que realizar, muito para semear. É só o princípio. Muito ainda precisa ser feito. É no aqui e agora que se constrói o futuro. A escolha é sua. Aprenda a viver do centro, do interior e não apenas da superfície. Vá em frente, transforme a sua vida diária num veículo de autorrealização. Não reclame dos equívocos e desencontros ocorridos. Nada se perde. Tudo se transforma. Continue, persevere, mude para melhor. Sorria, sorria, escolha um caminho fértil em seu coração. Meditemos. Aí está o clipe, então, bastante intenso, né, nas reflexões que nos traz. Então, Frater Elias, esse belo clipe que o senhor nos trouxe aí, até a gente fica emocionado de perceber a amplitude da mensagem que ele contém. Realmente, e nós ficamos, vamos dizer assim, mais felizes, né, contentes, pelo fato de ser uma produção, vamos dizer assim, da casa, né? Com certeza. Realizada dentro da nossa casa, por pessoas, por, vamos dizer assim, amigos, estudantes de Rosa Cruzes, né? Sim. Então a gente vê que realmente a gente pode semear, né? Com certeza. Pode semear boas coisas, boas sementes,
e que isso tudo vai frutificando, né? Eu acho que esse clipe nos mostra claramente de como a gente cresce e às vezes nem se apercebe disso, né? Não tem a percepção disso. Não vamos nem falar aqui de compreensão, né? Mas a gente não enxerga, não é? E esse crescimento ele está surgindo, está florescendo e trazendo riquezas, vamos assim dizer, né? Nas palavras, nos pensamentos, nas ações, né? No que tange a essa frase, Frater, que é bastante conhecida, que o clipe nos mostrou, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que podemos depreender daí? Nos dois sentidos, tanto no positivo como no negativo também, né? Nós estamos semeando, a todo momento semeando pensamentos, emoções que vão frutificar no momento propício. O senhor poderia desenvolver um pouquinho? Viu, Frater Jamil? Nós podemos até dizer que ela é profundamente mística, vamos assim dizer. Tem tudo a ver com o processo místico, né, de cada um de nós. E que é muito importante que a gente a compreenda, sabe? Porque realmente, às vezes a gente fica pensando que está semeando só em determinado momento ou em determinada ação. A gente às vezes não tem consciência de que isso é a todo instante. A todo momento nós estamos fazendo isso, não é? E já falamos em alguns programas que nenhuma folha cai, né, sem que tenha uma ação, vamos dizer assim, apropriada, poderíamos dizer assim, até divina, né, nessa queda, nesse cair dessa folha. Quer dizer, tem um objetivo, tudo traçadinho, mas às vezes a gente não enxerga. E isso é conosco também. Às vezes um gesto, um sorriso, uma fala, enfim, tirar uma coisa de um lugar e colocar no outro. Tudo isso tem um significado. Para uns, mais profundo, para outros menos, mas o que a gente não pode se esquecer é que tem. Então essa coisa da semeadura, ela é muito profunda na nossa vida. Muito, na vida de todos nós. Tá? Então a gente às vezes leva para o lado apenas, vamos chamar assim, religioso em si, não é? Que é só de determinada mensagem. Mas não é não. As mensagens, elas partem, às vezes, de alguns gestos mínimos, não é? Às vezes o corpo fala muito mais profundamente pela linguagem verbal do que pela... Aliás, não verbal do que pela verbal. Pela verbal. Mas a gente não tem consciência disso. A gente não acredita que o corpo fala, não é? Como estávamos falando agora há pouco, antes de começarmos o programa, a questão das vibrações, não é? Como as vibrações atingem, alteram o ambiente. E às vezes nós não temos conhecimento de que a nossa vibração está atingindo o ambiente. É uma semeadura, é uma semente que está sendo lançada. É importante que eu tome consciência disso. Daí, a ordem nos colocar em seus ensinamentos, tudo com muito cuidado, não é? Justamente por isso, porque a gente pensa que não, mas tudo. Então diríamos assim, essa parábola do semeador, a semeadura, vamos dizer, ela é muito profunda na nossa vida. Eu tenho a impressão até que quando nós viemos para cá, eu acho que tinha uma sacolinha e nós nos esquecemos da sacolinha. Ou quem sabe essa sacolinha esteja muito embutida no nosso interior, que a gente precisa descobri-la onde ela está. Essa sacolinha com essas sementes, não é? Porque essas sementes que nós trouxemos possivelmente sejam muito profundas, porque aí são sementes divinas. Sim. O que a religião às vezes coloca como uma mensagem, né? É uma mensagem que está trazendo alguma mensagem de uma escritura, não é? Então isso é muito profundo. Mas é muito mais profundo ainda, ou quem sabe tão profundo quanto a isso, é nós entendermos que isso vem do nosso interior. Que isso está profundamente, vamos assim dizer, enraizado em cada um de nós, a questão da semeadura. Mas o senhor diria, Frater Elias, que nós podemos semear em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer tempo, ou temos que saber a estação correta, o local correto, o momento correto? É preciso haver uma discriminação, ou podemos estar a todo momento? Veja, não é no sentido, até diria assim, de uma discriminação, não é? De discriminar este ou aquele, não é? Mas vamos dizer o seguinte, à medida que há um progresso, vamos dizer, na vida de cada um de nós, não tem na menor dúvida
que você está passando a ser um semeador, vamos assim dizer, até seletivo, vamos dizer, você consciente, quem sabe a melhor palavra seja essa, consciente da semeadura que está sendo feita, né? Das palavras que estão sendo usadas, dos pensamentos, das ações. Agora que nós temos que entender, e isso é tão profundo, que veja, essas sementes, não tem a menor dúvida, se são boas, se são benéficas, elas vão ter o seu resultado. Elas terão. Não tem a menor dúvida que elas terão. Entendeu? Agora o que nós temos que pensar é o seguinte, que essa semeadura, a mais importante dela é em nós mesmos. Muitas das vezes nós estamos pensando só em lançar a semente de forma externa, não é? Mas nós temos que entender que há uma semeadura interior. Será que nós semeamos, vamos dizer assim, os nossos, como nós falamos na ordem, as nossas glândulas como deveriam ser? Nós damos o devido cuidado a elas? Nós realmente caminhamos com o coração, vamos assim dizer? Entendemos realmente o que seja o nosso coração, as suas funções, as funções da nossa respiração, da nossa corrente sanguínea, do fluxo sanguíneo em todas as nossas artérias e veias e tudo. Temos uma compreensão realmente disso? Nem sempre, né? Nem sempre, né? Às vezes nós fazemos uso de alguma coisa que sabemos que é prejudicial. Se não temos consciência, tudo bem. Mas se passamos a adquirir consciência, nós temos que entender que passamos a semear com mais consciência. Entendeu como é? Então há uma semeadura que é, vamos assim dizer, o cultivo do nosso próprio jardim. Do nosso jardim. Essa semeadura é importante que nós a conheçamos. Claro. E cuidamos dela. Por isso a ordem sempre diz, gente, não dá para fazer tudo isso em 1 ano, em 2 anos. Então as pessoas às vezes estranham que passam toda a vida estudando. E a ordem às vezes ainda nos diz, olha, se cuide porque pode ser que tenha que voltar algumas vezes para continuar, ou até mesmo para reaprender. Sim. Não conseguimos assimilar tudo, não conseguimos semear como deveríamos, não é? Então, possivelmente, temos que retornar. Com certeza. Veja que coisa fantástica tudo isso. Então, não é tão simples assim. Sim, é muito profundo. É muito mais... Essa questão da semeadura, do semeador, é muito profundo. Agora, não podemos perder de vista que todos somos semeadores. Isso é que não é. Não podemos ficar achando que é só fulano, porque é isso, que tem tal título. Todos somos semeadores. Todos. Nos mais variados níveis, até mesmo aquele que diz assim, mas eu nunca estudei nada, nunca li nada, não conheço nada. Pode ser que esse seja um dos grandes semeadores. Sem dúvida. Às vezes até maior do que aqueles que supõem-se, né, semeadores profissionais, mas... Isto. Então veja que é sublime, nós diríamos assim, a questão da semeadura, do semeador, é uma coisa sublime. Para nós até diríamos que não tem muito a gente escolher a palavra, chega no divino, não é? Realmente. Porque você chega em determinado ponto que você vai dizer que você está semeando luz. São pontinhos de luz que estão sendo lançados. Veja que coisa fantástica. Veja. Claro. Então as sementes, ela tem várias formas. Não só é só aquela forminha como a gente conhece do girassol, não é? Deste, ou daquele, da manga, do mamão. Não, existe uma semente que são gotinhas de luz. Veja que aonde que você começa a penetrar. Que coisa mais linda. No sentido mais profundo, nós poderíamos dizer, Frater Elias, que a pessoa está semeando a ela mesma, né? São partes dela, tanto interna como externamente. Sim. Reflexo do que ela é, do que ela... Aí nós voltamos àquela frase, lembra que já trabalhamos algumas vezes em alguns programas, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então veja que esse a ti mesmo tem uma importância profunda quando nós pensamos no semear. Veja, essa semeadura, quer dizer, então nós temos que entender isso, certo? Temos que buscar cada vez mais entender isso. E através tomar consciência. Tomar consciência. Esse papel de semeador a todo momento. A ordem entra com essa palavra belíssima que é consciência, tomar consciência disso, tornar-se consciente disto. Então, essa semeadura passa a ter um significado cada vez mais profundo.
ao ponto de nós estamos chegando aqui agora falando de gotinhas de luz, gotículas de luz, não é? E que chega a um nível assim que é até imperceptível. Você tem que ir para aparelhos ultra sensíveis para poder ter uma visãozinha. Não é assim que nós estamos entrando hoje pela física aí? Sim. Através das pesquisas, demonstrando que a coisa é mínima, mas dentro desse mínimo está o infinito. Sim. Não é? Todos somos lavradores dos campos cósmicos aí. Isso, aí nós começamos a entrar na linguagem cósmica, do jardim cósmico, né? Que também, as flores também podem estar presentes em outras dimensões, não é? Veja que coisa mais linda como você começa a penetrar. Quer dizer, não é apenas aquilo que nós vemos no visível, nós começamos a entender que nas outras dimensões também isso pode tudo estar presente. Então veja que semeador, hein? Sem dúvida. E que responsabilidade. Que responsabilidade. Que temos. Não é? Então, por isso a ordem nos coloca as coisas sempre sem pressa, como diz o outro. Não é? Sem pressa e às vezes até sem esforço, né? Dependendo de como é esse sem pressa. Para nós realmente irmos entendendo essa nossa caminhada, esse nosso objetivo, essas nossas metas e assim por diante. Então nós começamos a ver que todas as tradições têm muito a nos oferecer. Claro. Todas as tradições, sejam religiosas, místicas, científicas até podemos chamar como tradição hoje em dia, né? Então a gente vai vendo a riqueza que é isto. Então nós temos que entender cada vez mais que todos nós participamos disso. Não dá mais para você dizer assim, mas é só aquele que pertence a tal classe, aquele que fez tal curso, aquele que seguiu tal doutrina, isso. Não, é todos, é nós, geral. Não tem mais como você querer excluir, não é? E se elas forem realmente sementes de luz, como diz o senhor, né, elas são eternas, né? Nós vemos aí a mensagem de pessoas como Krishna, como Buda, como Cristo, que estão aí, né, há milhares de anos, as sementes continuam vivas, né? E mesmerizando as pessoas e multiplicando e se renovando. Então nós também podemos colaborar com sementes dessa qualidade, desse quilate. É isto, viu, Frater Jamil? O Frater lembrou agora de um ponto importantíssimo, não é? É que aquela coisa, nós não, às vezes não subestimamos a nossa capacidade de fazer isso, de semear. Está entendendo? Nós subestimamos. Sim. E muitas das vezes porque nós achamos que isso é função de A, de B ou de C, que tenha tal título, está entendendo? É essa a questão toda. Então nós temos que entender que essa é uma função nossa. E a coisa mais interessante, o Frater estava lembrando aqui agora de que tal escritura lembrou isso todo, e o próprio Mestre Jesus colocou muito bem, né? Ele disse o seguinte, e as minhas palavras não passarão. Não é isso? Sim. É isto. Por quê? Porque são palavras de luz. É isso que nós precisamos entender. Essa luz que cada vez mais nós precisamos entender que luz é esta. Que nos fascina, que nos encanta e que nos ilumina. Não é? Que luz é essa? Veja que coisa mais linda. A própria física está chegando à conclusão, né, que nos campos subatômicos infinitesimais, né, quanto mais se reduz, se chega a uma partícula que já não é mais partícula, é onda, uma onda que é energia e uma energia que acaba se tornando luz, né, acaba sendo luz no seu sentido mais essencial. Exato. Né? Luminosa, unitiva, integradora, né? Então, é realmente uma coisa muito bela. Coisa mais linda, quer dizer, que nós temos que reconhecer o quê? Que nós somos isto. No mais profundo de nós mesmos, isso está lá presente, numa potência que a gente não tem conhecimento suficiente para avaliar. Só que às vezes a gente é direcionado de uma outra forma. É aí que eu queria lhe perguntar, Frater Elias, e as pessoas que adiam esse trabalho, porque elas pensam assim, tá, tudo bem, muito bonito, o Frater Elias, o Frater Jamil estão falando, né, mais o Frater Elias, dessa importância, mas ainda tenho tempo, primeiro eu quero me constituir minha família, quero trabalhar, quero ganhar meu dinheiro, mas para o final da vida, quando eu estiver aposentado, eu vou começar a semear. Tem pessoas que, né, pensam assim, vou começar a pensar nisso. Né? Como é que fica, Frater? Pois é, veja que nós... É a tal coisa, nós temos que entender que possivelmente também, às vezes, é só até o seu momento, né? O seu ter filho,
o seu fazer um curso, tudo mais, tudo. Mas o mais importante é aí entram as tradições, né? As tradições místicas, religiosas, esotéricas, iniciáticas e tudo. E de repente elas surgem como uma luz no nosso caminho. Entendeu? Porque o que nós precisamos ter cuidado aqui, que se nós não caminhamos pela luz, nós entramos na matéria, né? Na materialidade mesmo, na pura matéria. Na sombra, né? O contrário da luz. Na né? sombra, entendeu? É isso que é o mais delicado. Não quer dizer até que você não possa fazer tudo isso, mas com luz. Se a gente conseguir fazer isso tudo, porque veja, ter um filho implica de você entender a responsabilidade que você tem em ter o filho. Sim. O delicado é aquela história, tenho o filho e depois não sei nem para que não sei nem como veio, nem o que eu vou fazer com ele. Não é? Quando até no reino animal, se nós observarmos bem, o leãozinho, a leãozinha, então, eles sabem muito bem o que vão fazer. O leãozinho vem, ele tem que cuidar, tem que isso. Deixam de fazer aquelas investidas longínquas para estar do lado do filhotinho. Quer dizer, desde que se faça isso com consciência, faz parte também do nosso crescimento. Não é? O importante nosso é tomarmos consciência de tudo isso. Tomarmos consciência da nossa vida, que viver é uma arte, não é? E quanto mais informação nós temos para viver, nós vamos viver melhor. Sem dúvida. Não é? Quanto mais sementinha nós conseguirmos boas, melhor. Quanto mais luz nós conseguirmos acrescentar à nossa caminhada, ela será mais luminosa. O que nós precisamos ter cuidado é que às vezes a gente pensa, às vezes até o mais delicado do que você deixar para depois, é você achar que você vai conseguir isso em 24 horas. Está entendendo? Esse é o mais delicado. Que é uma coisa instantânea. Né? Não é? Porque pode ser que aquele que esteja caminhando mais lento, de repente ele recebe a luz assim. Nós já contamos aqui num dos programas do Oi Zé, lembra? Oi Jesus, não é? Daquele que não tinha conhecimento nenhum, mas ele sempre ia à igreja, Oi Jesus, fazia uma referência, uma reverência, vamos dizer, oi. Um belo dia ele recebeu um Oi Zé, não é? Quando ele menos esperava. Então a nossa vida é assim. A nossa vida é iluminadora, é iniciática. Nós precisamos ir tomando consciência disso, mas com cuidado, não é? Com cuidado. Sempre lembrando também que muitas vezes nós semeamos em silêncio, né? Sem necessariamente falar ou agir fisicamente, extemporicamente. Frater Jamil, essa é uma grande lembrança, né? Que vale, vamos dizer assim, alguns outros programas, sim, né? Sim. Quer dizer, o silêncio, a inação, para alguns que tem como uma inação, mas na verdade é uma grande ação, uma profunda ação. Então o silêncio é algo assim, e a ordem fala muito sobre isso, né? Ela orienta muito sobre isso. Fundamental na nossa vida, na nossa caminhada. Às vezes nós até não percebemos tudo isso por falta de fazermos silêncio. Fazemos muito ruído, estamos reclamando muito e esquecemos às vezes de fazer um silênciozinho para receber uma luz. Perfeito. Que é um momento de grande iluminação, é um momento de silêncio. Perfeito. Frater Elias, então vamos, como de hábito, encerrar o programa reforçando a mensagem inicial através do clipe, né? As imagens realmente falam mais do que as palavras. E nós deixamos aqui o nosso abraço fraterno, né? O nosso convite para que os nossos amigos nos acompanhem. Lembrando que você pode acessar os programas, né? Todos os programas Presença e Harmonia através do site da TV, né? cwbtv.net, né? www.cwbtv.net, ou através da página da própria Amorc, www.amorc.org.br, e assim você vai poder assistir os programas anteriores, sempre que você quiser. Frater Elias, então deixamos aí até o nosso as nossas boas encontro. vibrações e vamos ficar com o clipe da semeadura e do semeador.
A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Os amigos, os valores, as virtudes, os pensamentos, as palavras, as ações, enfim, tudo participa e constrói a sua vida. Lembre-se, a esperança persiste. Há muito que realizar, muito para semear. É só o princípio. Muito ainda precisa ser feito. É no aqui e agora que se constrói o futuro. A escolha é sua. Aprenda a viver do centro, do interior e não apenas da superfície. Vá em frente, transforme a sua vida diária num veículo de autorrealização. Não reclame dos equívocos e desencontros ocorridos. Nada se perde, tudo se transforma. Continue, persevere, mude para melhor. Sorria, sorria, escolha um caminho fértil em seu coração. Meditemos.